Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, os familiares, os amigos. Aqui na minha casa a gente continua, né, cuidando uns dos outros. Essa semana a gente teve algumas notícias bem negativas, os aumentos aí, né, das mortes, dos casos. E eu queria dizer que eu me sinto muito acalentada, muito querida por ter vocês, por poder contar com vocês, porque de nada adianta a gente estudar, ter conhecimento, ter uma profissão e não ter com quem dividir, né, esse conhecimento. Vocês são a parte fundamental da nossa profissão. Eu me sinto melhor esse ano, né, por ter esse ensino híbrido, por estar indo para a escola, por ter voltado ao trabalho, por ter contato com vocês, mesmo que não da forma como era, né, mas já é algum tipo de contato. E mesmo esses alunos que infelizmente têm que optar pelo sistema online, não pelo sistema híbrido, né, por algum motivo pessoal, tenho certeza que é só uma fase. Rápido a gente vai vencer isso e vamos poder voltar todos para o modelo de escola que nem a gente tinha antigamente, né? Todos os dias, todo mundo junto na escola, se Deus quiser, beleza? E eu quero dizer que, precisando de qualquer coisa, gente, esse momento aí de mini lockdown que a gente está vivendo, né? Vocês saibam que podem contar comigo. Aqueles que são meus alunos presenciais, que sabem onde me encontrar, né? Podem me mandar mensagem, podem me procurar pessoalmente. Se precisar conversar, ouvir uma palavra amiga, desabafar, eu estou aqui para ajudá-los, assim como a coordenação, a direção, os demais professores. A gente trabalha em parceria, nós somos uma equipe, beleza? E o nosso foco é vocês. Não faz sentido a gente estudar, se preparar, se nas nossas vidas a gente não tivesse vocês. Do mesmo jeito que eu acredito que se algum dia eu precisar conversar, desabafar com um de vocês, eu também posso contar. Aqueles alunos que não são meus presenciais também podem contar comigo, tá? A gente sempre vai achar um meio, vai dar um jeito aí da gente conversar, né? Graças à tecnologia aí, ó, a gente vai conseguir arrumar uma maneira de se comunicar. Não se sintam sozinhos, se sintam acalentados, abraçados, queridos nesse momento difícil que a gente começou a enfrentar novamente e vamos ser otimistas que logo logo vai passar, beleza? Bom, galerinha, hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre o nosso livro paradidático. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a cartomante, né? Eu até comentei que, pessoal, Machado de Assis não trabalha com final feliz. Ele é um escritor realista, né? E a realidade, ela é triste, né? Na maioria das vezes a gente não tem um final feliz de contos de fada, felizes para sempre, etc. Então, os finais do Machado de Assis, na maioria das vezes, são finais trágicos, beleza? Então, a gente vai seguir fazendo a análise aí dos contos, das várias histórias do Machado de Assis. Para quem não assistiu ao primeiro vídeo, gente, eu sugiro que assista. Por quê? Lá eu tô falando o que é o conto, eu falei um pouco sobre a história do Machado de Assis, fiz um panorama geral sobre o livro e aqui hoje eu vou analisar um outro conto. Então é importante que você tenha essas informações prévias, esse conhecimento prévio, antes de entender, antes de ir para a análise de fato dos contos aí. Belezinha? Preparados? Então, vamos lá. Bom, gente, o conto que a gente vai analisar hoje, o nome dele é Entre Santos. Cara, ele é um conto muito legal. Sugiro que assim que acabar a aula, ainda mais que vai estar fresco na mente de vocês, né? Todas as características que eu vou dar, toda a análise técnica desse conto, vocês abram aí o livro virtual, quem não tem, pegue o livro físico e comece a ler esse conto, porque não deixe de ler não, que vai estar muito fresco na cabeça de vocês essa análise. Vocês vão ver que vocês vão achar tudo isso que eu vou falar aqui. Bom,
Esse conto, ele trata de uma narrativa dentro de outra narrativa que está dentro de outra narrativa. Que isso, professor? Tá maluca? Não. Que é isso, gente? Em determinado momento, uma narrativa vai abrir espaço para outra narrativa. A gente tem um narrador em terceira pessoa que vai começar contando a história. E aí, já no primeiro parágrafo, ele vai abrir espaço para um narrador em primeira pessoa, tá? Que é testemunha de um acontecimento aí surpreendente. Então, a gente tem mais ou menos 3 histórias dentro de uma mesma história. Consegue entender? Então, eu tenho aí uma história, mas dentro dessa história eu tenho outras 3 histórias, tá? Então, é um pouquinho complexo, mas nada tão surreal assim, não. Qual que é o enredo do conto Entre Santos aí? Bom, eu tenho um padre que, enquanto ele era um capelão na igreja de São Francisco de Paula, ele pôde ser surpreendido, porque numa noite ele escuta o diálogo entre santos que durante o dia eram estátuas no templo. Então esse padre, né, ele tá lá de boa, né? Normalmente o padre ele tem uma casinha na igreja, ele tá lá tranquilo na dele, e do nada ele começa a ouvir as imagens, né? Sabe que dentro da igreja católica nós temos as imagens dos santos, ele começa a ouvir aquelas imagens conversarem, dialogarem. Imagina, padre, ó, surta, né? E aí as estátuas não estão conversando sobre qualquer coisa. Não é um boa noite, tudo bem, como vai você? Nada disso. Elas começam a discutir sobre o caráter do ser humano. E elas vão averiguar, vão falar sobre as pessoas que rezavam diante deles. Então imagina, né? Na igreja, todos os dias, a gente tem várias pessoas que vão rezar, vão pedir, vão agradecer e etc. E eles vão começar a discutir sobre o caráter dessas pessoas que passam pela igreja para poder agradecer, pedir e assim por diante. E 2 santos, eles vão se destacar pelos comentários que são um pouco ácidos aí, um pouco pesados, né, com relação à raça humana. Eles se posicionam de uma maneira crítica contra a raça humana, que é o São João Batista e São Francisco de Paula. Esse é meu slide. Bom, um deles vai exemplificar e relembrar o caso de uma mulher que era adúltera e que ia na igreja para poder pedir ajuda para se afastar desse relacionamento. A mulher é casada e ela trai o marido, né? E ela não quer viver essa vida de adultério. Então ela procura a igreja para poder tentar se afastar da pessoa com a qual ela trai o marido, né? Já que ela não quer continuar aí nessa vida. Só que enquanto ela orava, né, pedindo a Deus para se afastar, ela relembrava daqueles momentos calorosos que ela vivia aí com o amante. E isso abalava a fé dela, abalava aquele pedido que ela fazia de se afastar do amante. E abalava de uma forma que fazia ela abandonar a igreja sem nem mesmo completar o pedido dela. Então eles começam a falar dessa mulher, dessa adúltera aí. E tudo isso se contrapõe aos comentários que são feitos por São Francisco de Sales. Por quê? O São Francisco de Sales, ele reforça a teoria de que a gente não pode perder a esperança no ser humano. A gente, os santos, né, não devem perder a esperança nos seres humanos. E, gente, percebam que aqui eu tenho uma história dentro de outra história. A história começa com o padre que encontra os santos conversando. E aí, dentro dessa história dos santos conversando, eu tenho outra história que é a história da mulher adulta, né? E aí, para reforçar a sua teoria que não se deve perder a esperança no ser humano, ele vai contar a história de um avaro, né? Avarento, que é aquela pessoa que é pão dura, né? Que quer guardar dinheiro a tudo e qualquer custo, que ele vai cair no desespero quando a esposa dele vai desenvolver uma doença chamada erisipela, que é tipo uma inflamação na pele, né? Que pele descama, dá uma série de problemas. E o pensamento corrente do marido era a agonia que seria, né, as altas despesas funerárias. Por quê? Como era uma doença séria, se a mulher morresse,
ele ia gastar muito dinheiro aí, tendo que fazer o enterro. Mas, na verdade, ele era movido por amor, né? O pensamento dele era perder a esposa. Porém, para conseguir a graça da salvação, ele pede a intermediação aí, né, intermediação do narrador divino, oferecendo em troca uma pena de cera. Então ele vai pedir aos santos para poder intermediar aí com Deus a cura da mulher dele e vai oferecer em troca uma pena de cera, já que o problema da Isipela estava na pele. No entanto, ele começa a raciocinar. E aí ele transfere a ideia da pena de cera para o dinheiro, já que para comprar a pena de cera ele iria gastar dinheiro. Então, em vez de comprar a pena, ele decide doar o dinheiro. Então, ele passa a pagar em dinheiro aquilo que ele pagaria na pena de cera. Mas ele era miserável, né? Ele era avarento, pão duro. Então, essa contribuição para ele, ela era extremamente difícil de fazer. Mas ele mesmo assim faz por um tempo. Um dia, o que vai acontecer? Ele vai mudar de ideia, vai se iludir e ele vai achar assim, poxa, o espiritual ele é mais importante do que o material. Por isso, em vez de dar dinheiro, ele vai passar a rezar 300 Padres Nossos. Então, ele primeiro tinha a intenção de dar uma perna de cera para poder pedir pela cura da perna da mulher. Como a perna de cera custava dinheiro, ele troca a perna de cera pelo valor do dinheiro e dá em dinheiro. Depois ele chega à conclusão que o espiritual é mais importante que o material. Então, ele troca o dinheiro pelos 300 Padres Nossos aí. Então, nesse ponto, o caráter materialista, ele entra-se com o espiritualista, pois ele imagina ser mais lucrativo rezar 300 Padres Nossos e 300 Ave Marias aí no caso. O quantitativo aumenta de 300 para 1000, ao invés de expressar e, portanto, efetuar sua promessa, ele perde-se maravilhado diante de cifra tão alta. Então, ele troca aí, né, o material pelo espiritual. Então, para poder não ter que tirar do bolso dinheiro, já que ele é uma pessoa avarenta, ele prefere se dedicar ao espiritual e rezar essa quantidade altíssima, essa altíssima de Pai Nosso e Ave Marias aí, beleza? Olha só, 3 histórias. A gente tem a história do padre que encontra os santos dialogando, a história da mulher adúltera e a história do homem avarento. Então, são 3 histórias dentro de uma única narrativa. A ação, gente, a ação ela vai ocorrer de maneira interna e externa. A primeira, ela ocorre na medida em que o narrador ele vai se recordando dos fatos, ele vai lembrando, né? Então, por isso que ela é de maneira interna e ele vai contando aí. E eles são acontecidos e ele sente-se assustado com a luz de origem inicialmente desconhecida. E já a ação externa, ela pode ser caracterizada através da atitude do padre ao ver a luz aí. Então ele vai falar assim, ó: corri assustado à procura da ronda. O mistério arrastou-me. Fui à casa buscar a chave da sacristia. O sacristão tinha ido passar a noite em Niterói. Benzi-me primeiro. Abri a porta e entrei. Então a gente tem aí, né, a ideia de ação. O tempo. Predomina o tempo psicológico, uma vez que o narrador personagem ele não tem noção cronológica de quanto tempo que durou aquela conversa entre os santos. Se foi uma tarde, se foi uma manhã, se foi uma hora, se foi um dia, e assim por diante. Por isso que o tempo é psicológico. Além disso, o fato ele se tratava de um acontecimento passado, ou seja, o padre está recordando algo que já aconteceu, já passou. Por isso que o tempo é psicológico, ó. Aconteceu-me uma aventura extraordinária, então está no passado. Corri a abrir todas as portas e janelas da igreja da sacristia para deixar entrar o sol, inimigo dos mais sonhos. Então, olha só, ele tenta aí mostrar o quê? Que é algo que já aconteceu, que é o tempo psicológico. Ele está tentando relembrar as memórias dele. Gente, todos esses fatos também, eles podem ter ocorrido somente na mente do narrador. Nada impede, né? Isso é um conto, não tem compromisso com a realidade, até porque essa história é uma ficção.
Então, como o tempo é psicológico, pode ser fruto da imaginação dele. O espaço, pessoal, o conto ele vai se desenvolver em um ambiente urbano e a gente percebe isso a partir de alguns sinais de civilização. Ele vai falar da igreja, ele vai falar da ronda, né? Se fosse um espaço mais rural, provavelmente não precisaria de uma ronda para proteger a igreja. Então, assim, ou para proteger a cidade, se precisa de uma ronda aí, né? Talvez é porque seja um ambiente mais urbano, que contenha violência. Por isso aí, então, né, a gente consegue perceber essa ambientação mais urbana aí. Até porque era foco do Machado de Assis escrever sobre ambientes urbanos. Personagens. As personagens, elas se evidenciam porque elas são apresentadas com qualidade ou defeito. Por exemplo, os santos, eles têm a qualidade de interceder a Deus para atender aos fiéis, defender os fiéis, né? E a adúltera, ela é conhecida ou caracterizada apenas pelo ato de traição. Isso é, né, por um defeito. Já o Salles, ele é identificado principalmente como avarento, tornando essa característica aí o defeito mais expressivo da sua personalidade aí. Então, enquanto dos santos são destacadas as qualidades dos outros personagens, que é a adúltera e o Salles, são destacados aí defeitos. O narrador, gente, o ponto de vista ele ocorre através da primeira pessoa, né, já que a narrativa ela é iniciada em primeira pessoa, e o conto ele é narrado por um narrador protagonista, porque ele conta uma história por ele vivida, a história de uma parcela de sua existência, que é o padre aí, né, que começa narrando. E através de seus olhos e de seus sentimentos que são apresentados os elementos constitutivos da narrativa, os fatos e as outras personagens. Depois eu conserto aqui. Né? Então, é o padre, né, a partir da visão dele, dos sentimentos dele, que ele vai mostrar pra gente os fatos e é ele que vai introduzir aí, né, os santos, é ele que vai mostrar como que ocorreu o diálogo, mostrando a adúltera, mostrando o avarento e assim por diante. É tudo da perspectiva do padre, até mesmo o diálogo dos santos aí. Em um momento do conto, os personagens dos santos eles vão estabelecer diálogos simultâneos. Assim aí vai sair de cena o narrador protagonista e vai entrar nesse caso aí, né, um outro tipo de narrador, que vai ser o narrador testemunha, beleza? Nesse momento, gente, a personagem do padre, ela só está presente no texto para narrar os acontecimentos. A sua ação ela não tem qualquer interferência no desenrolar dos fatos. Além disso, os santos, ao contarem suas histórias, eles também são narradores, né? Então é como se a gente tivesse mais de um narrador aí dentro da história. Recurso narrativo. O conto ele faz uso do diálogo, que fica cada vez mais evidente e intenso quando os santos começam a conversar. Quando eles começam a dialogar, é um recurso narrativo forte presente, que vai mostrar a característica de alguns fiéis aí. A descrição também está presente, né? É um conto narrativo descritivo, porque é um recurso narrativo significativo. Ele vai descrever a luz, ele vai falar da postura do santo, da atitude do narrador, né? Quando vê os santos conversarem. Então ele fala assim, ó. Durante algum tempo, que não chega a calcular, fiquei sem ir para diante nem para trás, arrepiado e trêmulo. Então é é a atitude do narrador, né, do padre, sem saber o que fazer quando ele se deparou com os santos aí dialogando. A gente encontra também a ideia de dissertação, né, dessa tipologia, porque ela diz respeito àquelas exclamações que são feitas de ideias ou conceitos, né, quando ele vai conceituar aí a questão da avareza, que é mais forte do que a fé aí, né, para essa personagem. Gente, conclusão então. O conto Entre Santos, ele é uma narrativa linear, porque ele se estabelece como um relato, só que esse relato é feito de uma maneira indireta aí. Ele vai se desenrolar principalmente em torno da conversa, né, do diálogo dos santos, e esse diálogo ele é enfocado em duas personagens da sociedade que tem duas histórias dentro dessa história, que é a adúltera, que vai ter uma crítica à Igreja Católica, que Machado gostava muito de fazer, né?
que é substituir a mulher pura e casta que ia para a igreja pedir um bom marido por uma mulher que trai o marido e não consegue superar isso. Então ele está criticando aí, né, a sociedade da época, e não só a sociedade, como também a igreja, já que todo o conto faz uma crítica à igreja, características essas de Machado de Assis que a gente está vendo no realismo na literatura. E ele também usa outra personagem, que é o avarento, que vai substituir o bom homem, que segue as regras da sociedade, que contribui espontaneamente com boas quantias para o melhoramento da igreja. E ele vai colocar um homem aqui, pão duro, que não gosta de contribuir com a igreja, que faz de tudo para poder dar uma pernada aí na igreja. Então, ele vai inverter os valores sociais aí da época, né? As personagens sobre as quais os santos conversam são personagens que têm os valores invertidos aí para a época, né? Tanto a adúltera quanto o avarento. Então ele faz uma crítica não somente à igreja, quando ele coloca esses santos dialogando e vai levantando aí essas características, mas ele também critica a sociedade da época. Gente, sugiro que agora vocês leiam esse conto. Acredito que vocês vão gostar muito desse conto. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem contar comigo, beleza? Beijinho para vocês e até a próxima aula.